colocar diante do Senhor para servi-lo, você nunca vai estar preparado. Abre nossas Bíblias lá no livro de Gênesis, capítulo 12. Estamos estudando a vida do patriarca Abraão. E hoje nós vamos ver um pouco das suas peregrinações. Abra Gênesis capítulo 11, a partir do verso 7. A semana passada nós vimos quem era Abraão, né, a sua origem, né, os seus descendentes, né, o seu chamado também de Deus, né, a partir de Ur dos Caldeus, né, que era o local de origem do seu pai, né, da sua família. E hoje nós vamos ver um pouco a respeito das suas caminhadas. Então, Gênesis capítulo 12, a partir do verso 7. 12. Falei 11? Desculpa. Falei errado. Então eu errei depois. Vamos lá, capítulo 12, verso 7. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: à tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera, e moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado sul. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou o Faraó a Abrão e disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que me disseste: é minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos homens a respeito dele, e acompanharam-no, e a ele e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Até aqui por enquanto, irmãos. Vamos lá, irmãos. Então a gente percebeu que Abraão, ele tem a sua origem lá em Ur dos Caldeus, né? Ele estava ali naquela região, daí seu pai, juntamente com ele, seu sobrinho, vão para Harã. Aí quando o pai dele morre em Harã, ele, né, vai para a terra que Deus havia mostrado para ele. Então, Abraão, ele foi, durante a sua vida, irmãos, realmente alguém que peregrinou, né? A Bíblia diz aí no versículo 7, que ele armou as suas tendas, né? E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali o quê? Um altar ao Senhor que lhe aparecer. Então,
Nós vamos perceber, irmãos, por meio de Abraão e daquilo que o livro de Gênesis narra, da vida de Abraão, que aonde ele ia passando, ele ia ficando, o que ele fazia? Ele sempre fazia um altar ao Senhor. A gente vê aí no versículo 7 que edificou um altar ao Senhor que havia aparecido. Depois ele sai dali, ó, versículo 8. Lê para mim, irmã linda, por favor. E moveu-se dali para a montanha, do lado oriental do Betel, e armou a sua tenda, pelo Betel ao ocidente, e aí a oriente. E ele ficou ali no altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Muito bem, então veja só, irmão, ele está na cidade de Siquém, né, perto ali do Carvalho de Moré, conforme o verso 6. Aí Deus aparece para ele, né, faz ali a promessa de que toda aquela região seria dele, da sua descendência, e ele edifica ali um altar. Daí ele sai dali e vai para o lado do oriente, vai para o lado oriental, entre Betel e Ai. E o que ele faz ali? Ele edifica um altar ao Senhor e ele invoca o nome do Senhor. Então você percebe que uma das coisas que você aprende com Abraão é que aonde ele estava, ele já preparava um local para invocar o nome do Senhor, para adorar ao Senhor. Bem, mas ele está aqui nessa terra, né, entre Ai e Betel. E o que acontece? Ele resolve sair dali. Versículo 9. Lê para mim, irmã Nilda, verso 9. Depois caminhou Abraão dali, segundo, ainda para a banda do sul. Muito bem, ele continua indo em direção ao sul, indo em direção ao Egito, irmãos, tá? Por quê? Nesse local que ele estende ali a sua tenda agora, ele era um verdadeiro nômade, né, irmãos? Peregrino mesmo, saía de um lugar, ia para outro, ia para outro. Agora ele está ali próximo da região do Egito, e aonde ele está, começa a haver uma grande fome. O que ele faz? Ele vai para onde tem mais recursos. Lembrando que o Egito ele fica entre dois grandes rios ali, entre o rio Eufrates. Então ele é beneficiado por aquela região que tem muita água por causa do rio. Então faz grandes colheitas. Então ele vai para aquela região. O Egito já era aí uma potência, né? Já havia até Faraó. E chegando lá, o que nós percebemos? Que Abraão, ele sente medo. Medo do quê, irmãos? Medo que a mulher dele era muito bonita. Ele falou, olha, eu vou chegar nessa cidade aí, com a minha Marisa linda e maravilhosa. Ana, então melhor você dizer que você é minha irmã. Mas ela não era meio irmã dele? Era minha irmã, mas era esposa, né? Ana, então assim, seria mais sincero da parte dele dizer que era a mulher dele, né? Mas ele ficou com medo. Então veja só, irmãos, a gente olha para a Bíblia e acha que esses grandes homens da Bíblia não passaram por momentos difíceis na vida. Pelo menos 3 coisas nós podemos destacar até agora na vida de Abraão. Ele vai ter outros problemas, mas 3 coisas. Primeira coisa, vivia mudando. Saía de um lugar, ia para outro, depois ia para outro, depois ia para outro. Nós vamos ver depois, irmãos, que ele faz várias mudanças. Ele era um peregrino, um nômade. Bem, vocês mulheres sabem como é que é mudança, né? Uma coisa linda e maravilhosa, né? Dá trabalho, né? Cansativo. Você nem estabelece num lugar e já está mudando para outro. Primeira coisa. Segunda coisa, irmãos. Passava por dificuldades. Qual era o problema aqui antes de ir para o Egito? A fome. Provavelmente houve uma seca, né, irmãos? Porque sem água não tem como plantar.
era uma região de fome. Aqui na nossa região aqui, né, São Paulo, Rio de Janeiro, não tem fome, mas se você for lá para o Nordeste, lá, na época da seca, lá o povo sente fome, o gado morre, irmãos. Não é só as pessoas que morrem, mas os animais também morrem por causa da fome, né? Então, passava por momentos difíceis, né? Seca, fome. Aí também nós percebemos que ele também sentia medo, né, irmãos? Apesar de ser um profeta, alguém que Deus falou com ele, apareceu para ele sentia medo, irmãos. A gente percebe aqui pela passagem que ele se preocupa, ele fala, olha, você é uma mulher muito bonita, eu vou chegar aí, o pessoal vai cair de olho em você, o que eles vão fazer? Vão me matar e vão ficar com você viva, vão tomar você como mulher, porque uma mulher casada não pode ser de outro homem, a não ser que seja viúva. Então, ele sentiu medo também. Mas também vamos ver, irmãos, que Deus, irmãos, Ele nos protege. Mesmo quando a gente faz coisa errada. Olha só no versículo 11 aí que diz. E aconteceu que ele, chegando para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão, esta é sua mulher? E matar-me-ão a mim e a ti guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, que viva a minha alma por amor de ti. Então, ele não só sentiu medo, como ele também mentiu. Mas mesmo ele mentindo, irmãos, Deus abençoou ele. Porque ele era guardado por Deus. Talvez faltou um pouco de fé para ele, né? Mas Abraão, irmãos, ele está lá na galeria da fé. Na verdade, ele era um homem de uma fé, uma convicção muito grande em Deus. Porque Deus apareceu para ele e falou, vai para uma terra que eu vou te mostrar aí, vai embora, pega as suas coisas e vai embora. E ele foi, ele obedeceu. Por quê? Porque ele confiava. Depois, mais para frente, a gente vai ver que ele vai oferecer o próprio filho em holocausto. Por quê? Porque ele acreditava que Deus poderia trazer ele à vida de novo. Então veja, mas neste momento aqui ele sentiu medo e ele mentiu. Mas olha o que Deus faz, irmãos. Lê para mim, Marisa, o verso 17. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa, com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Muito bem. Primeiro, nós vemos no verso 16 que Abraão foi abençoado por causa de Sara. Olha lá o que diz. Que o faraó tomou a mulher, né? E fez bem a Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas. Quer dizer, ele foi abençoado. Mas não só isso. Deus castiga, traz pragas sobre a família de Faraó. E Faraó logo já percebe, falou, opa, tem alguma coisa errada aqui. O que ele faz? Ele falou, opa, essa mulher é a esposa dele. Olha o que diz aí, ó. Verso 18. Lê para mim, irmão Moacir, por favor. Então chamou Faraó Abrão e disse, que é isto que me fizeste? Porque não me disseste que ela era tua. Isso. Tá vendo? O faraó logo já vai lá perguntar, opa, peraí. Irmãos, de fato, irmãos, Deus, Ele tem nos guardado neste mundo, tá? Pensa bem, irmãos. Às vezes eu começo a observar, né, da época que eu me casei para hoje, eu falo, nossa, como Deus me abençoou, né, a minha família, e como Deus tem nos guardado também. Olha, eu não me canso de dizer, irmãos, ó, eu já estou aqui no Rio há 12 anos. Eu nunca vi um tiroteio aqui. Nunca presenciei. Nunca vi um tiroteio, irmãos.
eu nunca fui assaltado. Nunca fomos assaltados. Acho que teve uma vez que você foi abordada no ônibus. Não chegou a ser abordada não, né? Então veja, assim, lá no bairro que eu moro, lá, nunca vi alguém armado, irmãos. De ver a pessoa passando assim, armado, perto. Eu vejo polícia, mas uma pessoa normal, assim, uma pessoa... Mentira, eu moro lá, estou falando, eu não vejo ninguém, eu nunca vejo ninguém armado lá, irmãos. Eu acredito que as pessoas andem armado, irmão, mas eu não percebo. Né? Então assim, eu sei que isso, irmãos, é o Senhor que está ali guardando, colocando seus anjos ao nosso redor, e está mesmo, irmãos. Olha o que Abraão, né? Abraão mesmo tendo mentido ali, se usufruído, né? Recebido bens, né? Por causa de Sara, né? De Sarai. Ainda assim, o Senhor não permitiu que alguém se deitasse com Sara, porque ela era uma mulher casada. Tá? Então, Deus tem sempre nos guardado, irmãos. E ele acaba, né? Faraó pede para ele ir embora, né? Mas ele vai com as suas coisas. Tá? Porque se você for comigo lá no capítulo 13, versículo 2, lê para mim, Débora, por favor. Está vendo? E era Abraão muito rico, em prata, em ouro, capítulo 13, verso 2. Muito rico em gado, em prata e em ouro. Então veja, Deus abençoou realmente ele, além de guardar a ele, a sua esposa e aqueles que estavam com ele. Mas não podemos esquecer que Abraão foi alguém peregrino. Olha só, irmãos. Abraão saiu de Ur dos Caldeus e foi para Harã. Depois ele saiu de Harã, foi para Siquém. Depois ele foi para a região lá entre Betel e Ai. Depois ele foi para o sul. Depois foi para o Egito. Depois voltou para Betel. Depois ele foi para Canaã, foi para Hebrom. Então veja só, Abraão, ele foi um grande peregrino mesmo, naquela região ali de Canaã, naquela região que depois seria, né, a terra de Canaã, aonde o povo de Israel iria habitar. Tá? Então ele foi alguém que andou muito, peregrinou muito, e Deus sempre estando ali com ele. Mas perceba, Deus apareceu pelo menos 3 vezes para ele nesses 2 capítulos aqui, ó. A primeira vez que Deus vai aparecer para ele, está lá no capítulo 12, versículo 1. Lê para mim, irmã linda. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Está vendo? Essa é a primeira vez. Que alguns estudiosos vão dizer que aqui o autor está falando de algo que aconteceu em Ur dos Caldeus. Tá? Quando ele ainda estava lá na região da parentela dele, na Mesopotâmia, tá? Depois, quando ele sai de Harã e vai para a região de Siquém, o Senhor aparece mais uma vez para ele. Lê para mim, Moacir, capítulo 12, verso 7. Apareceu o Senhor a Abraão. Ele disse: a tua descendência, darei esta terra a ele, ficou ali um local ao Senhor, que lhe apareceu. Muito bem. Então perceba só, irmãos. Apareceu uma segunda vez aqui quando ele estava em Siquém, já estava na região de Canaã, tá? Aí o que acontece? Lá no capítulo 13, irmãos, Abraão está muito rico e o Ló também. Vamos lá, capítulo 13, versículo 3. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde
a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Então perceba só, irmão. Deus abençoou Abraão, mas abençoou também seu sobrinho. Abençoou quem estava próximo dele. Abençoou a Ló. Ao ponto, irmãos, de que a região onde eles estavam ali, vivendo, não comportava mais eles. Começou a ter problema entre... Misturava os gados, os pastores de um entravam numa com o outro. Né? Olha lá, ó. Lê para mim, irmã Nilda, o versículo 7 aí do capítulo 13. Muito bem, então perceba só, irmãos. O Ló e o Abraão tinham tantas propriedades, tantos bens, né? Gado, servos, né? Pastores, né? Servos, que começou a haver confusão entre eles. O que o Abraão faz? Fala, ó, Ló, você é meu sobrinho, eu gosto de você, você gosta de mim, não quero ter problema com você. Então vamos fazer o seguinte, se você escolher esse lado direito aqui, ó, eu vou para o lado esquerdo. Tá? Você escolhe. O Abraão olhou bem, viu a campina ali do Jordão, um lugar bom, que ia até a região ali de Sodoma e Gomorra. Ele escolheu aquela região. E o que Abraão fez? Foi para o outro lado. Tá? Assim que Abraão se separa de Ló, quem aparece para ele? O Senhor. Vamos lá. Capítulo 13, versículo 14. Tá? E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de te dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Então, peraí, irmãos. Deus aparece novamente a Abraão, né, e fortalece ele, reforçando a sua promessa. Ele se separa de Ló, ele vai para a região de Canaã, né, ele vai mais para o outro lado, e o que Deus faz? Aparece para ele e confirma a sua promessa. Então nós temos aí Abraão, um peregrino caminhando de um lado para o outro, mas depois nós temos o Senhor aparecendo para Abraão 3 vezes, só nesse capítulo aqui, ó, entre o capítulo 12 e o capítulo 13, tá bom? Mas não é só Deus que aparece para Abraão. Nós vamos perceber que nesse contexto aqui, ó, Abraão vai invocar o nome do Senhor por pelo menos 4 vezes, que está registrado nas Escrituras, tá? Então, se você pegar aí, ó, no capítulo 12, versículo 7, diz assim, ó: e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. Então, Deus vai lá, aparece para Abraão e faz uma promessa para ele. O que ele faz? E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, ele constrói o altar para invocar o nome do Senhor, para adorar a Deus. Muito bem.
Se você for comigo agora, lá no versículo 8, e moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Então ele sai de um lugar, vai para outro, já constrói o altar e invoca o nome do Senhor. Se você for comigo agora lá no capítulo 13, versículo 4, quando ele sai do Egito, né, ele volta para a região entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Então ele vai, faz as andanças dele, vai para o Egito, sai do Egito, volta para aquela região, vai até onde ele tinha construído o altar e adora ali ao Senhor, invoca o nome do Senhor. E não somente ali, mas lá no capítulo 13, verso 18, diz assim, ó: e Abrão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Então, irmãos, nós temos que perceber, irmãos, que não importa onde que você está, você deve buscar ao Senhor. Não importa. Às vezes a gente tá de folga aí, vai para uma outra cidade, procure ir numa igreja, irmãos. Separa um tempo para você adorar a Deus, para invocar o nome do Senhor. Abraão, aonde chegava, ele já construiu o altar para poder invocar a Deus, para poder adorar a Deus. Então nós temos que aprender com eles, entendeu? Outra coisa que a gente pode aprender também, só nesse contexto aqui das suas peregrinações. Primeiro, que Deus, Ele chama, Ele abençoa, Ele guarda e Ele confirma, irmãos. Tá? Deus, Ele te chama, Ele abençoa o que você vai fazer, Ele te guarda onde você está, mas Ele também confirma. Por quê? Porque por 2 vezes Deus já confirmou a Abraão que daria aquela terra. Se você for no capítulo 12, versículo 7, e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. Tá? Então ele primeiro vai lá e fala: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Depois, quando ele chega lá, Deus aparece para ele e confirma: ó, eu vou dar essa terra à sua descendência. Depois você vai lá no capítulo 13, o Senhor confirma novamente, né? Depois que Abraão se separa, ele diz lá no capítulo 13, verso 14: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Então, peraí, Deus, Ele coloca um propósito, Ele chama a gente, Ele coloca algo no nosso coração para que nós possamos servi-lo, para que nós possamos obedecer, saber qual é a vontade dEle. A partir do momento que Deus te separa para uma obra, irmãos, Ele abençoa, Ele guarda e Ele confirma. Deus age assim na vida da gente, irmãos. Todos nós já pertencemos a outras igrejas. Todos nós que estamos aqui, ó, já pertencemos a outras igrejas. Tirando a Débora, que é criança, todos os demais já fomos de outras igrejas. Mas hoje Deus tem colocado nós aqui. E Ele nos coloca aqui, o que Ele faz? Ele abençoa. Ele guarda, Ele permite que você possa servir. E como é que Ele confirma? Através da obra que Ele está fazendo. Claro que, no caso de Abraão, né, irmãos? Deus apareceu para ele. Deus conversava com ele. Deus colocava ele em prova, né, pessoalmente. Mas ele era um profeta, ele foi o patriarca, ele foi o pai das bênçãos, né? Ele é o patriarca
do povo de Israel, por meio de quem Deus iria abençoar todas as famílias da terra, através de Jesus. Então, Deus continua agindo assim hoje em dia? Também, irmãos. Deus continua escolhendo homens, mulheres, jovens e idosos para a sua obra. Ele chama, Ele abençoa, Ele guarda e Ele confirma. Ele capacita. Tá? Então, Deus ele continua agindo dessa forma. Que nós possamos aprender com Abraão, que apesar de ficar, peregrinando, andando de um lugar para outro, o que não deve ter sido muito fácil. E nós vamos ver a semana que vem que essas peregrinações dele não é por muito tempo. Num pequeno espaço de tempo. Tá? A gente vai ver isso a semana que vem. Tá bom? Então, a semana que vem, nós continuamos, Vamos ver aí, a guerra entre os 4 reis e os 5 reis, tá? Vamos ver um pouco a respeito também de como é que é o nome dele? Melquisedeque, tá? Sacerdote de Salém. E vamos ver também, que Deus vai continuar confirmando a Abraão, apesar de ele ainda não ter filhos, tá bom? Irmãos, semana que vem nós continuamos aí a partir do capítulo 14, tá bom? Não sei se alguém fez algum pedido de oração pela internet, mas agora a gente vai encerrar o nosso culto. Vamos orar primeiro? Deixa eu só orar primeiro. E depois a gente vai fazer os nossos pedidos de oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, pelo privilégio de podermos meditar na Tua palavra, ó Pai, e aprender através dos exemplos que estão nas Escrituras, como Abraão, que foi escolhido pelo Senhor, que foi chamado, que foi um homem de fé, obediente, ó Pai, que esteve sempre, cumprindo, ó Pai, a Tua vontade, o Teu querer, que apesar de muitas vezes sentir medo, ainda assim o Senhor o guardou, o protegeu, o abençoou. Que nós possamos também reconhecer em nossas vidas, ó Pai, que o Senhor tem nos chamado para fazer a Tua obra, para pregar o Evangelho, que o Senhor tem nos capacitado, tem nos guardado, tem nos abençoado, e o Senhor tem nos confirmado, ó Pai, esta obra. Muito obrigado, ó Pai, por cada irmão aqui presente. Te peço que o Senhor abençoe as nossas orações, ó Pai, que o Senhor esteja atento ao nosso clamor. Abençoa aqueles que estão também nos assistindo através da internet, ó Pai, que o Senhor abençoe, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pode ser.